dorime, inteino adapare dorime, ameno, ameno, latire, latire, latiremo, dorime, ameno, omenare imperave, ameno, dimere, dimere, matiro, matiremo, ameno. Bom, olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, esse machadão aqui é muito doido porque um amigo meu vizinho, tava fazendo esse machadão. Aí ele falou assim, não mano, um amigo meu que encomendou e tal. E pá, vai ser muito da hora. Falei, ih, ele terminou hoje o machadão. Eu falei, quando eu vi, eu falei, rapaz, que machado da hora, eu preciso gravar uns vídeos com ele. Aí nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje, né? O que acontece? O Raul aqui comentou no meu canal aqui sobre assim, ó, existe sim um racismo estrutural. O racismo é muito antigo, meu amigo. Procure estudar mais a bula papal Dum Diversas, que autorizava os reinos de Portugal e de Espanha a caçarem negros e mouros para escravizar, oprimir e até exterminar. Recomendo ver os vídeos do Dr. Silvio Luiz de Almeida e ler o seu livro, Racismo Estrutural. Veja também os vídeos de AD Júnior. Um abraço, Rodolfo. Primeiro, meu nome é Adolfo Clair, mas estamos juntos no campo de batalha. Segundo, é muito interessante essa cena, porque antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que entender, isso é um princípio histórico, a gente tem que entender, literalmente, o que motivava aquelas coisas naquela época, as situações, o contexto, né? Para nós hoje, vamos lá, para nós hoje, parece muita loucura você achar que Hitler seria eleito, ganhar as eleições democraticamente. É muita loucura para nós hoje. Só que quando você volta no período do pensamento alemão, o que eles passaram, você começa a entender um pouquinho. Hoje, nós olhamos para o passado e falamos, cara, como é que o Lula ganhou as eleições com 80% da votação? Mas aí você volta para a mentalidade brasileira lá. Tá entendendo? Então a gente tem que entender algumas ações dentro do seu contexto histórico, dentro da sua situação. O que acontece? Por que você vai encontrar uma bula papal permitindo caçar os negros e os mouros? Lembrando que os mouros, eles são muçulmanos. E boa parte da África, ela se tornou muçulmana. Lembrando que estamos falando do final da Idade Média. O que acontece? Você tem uma luta, os mouros e os mouros, através da África, conquistaram o reino de Portugal, aquelas terras que seriam conhecidas como Portugal, e conquistaram a Espanha. E os caras começaram a invadir a Europa toda. Aí sabe o que acontece? Surge um negócio chamado cruzadas. Entendeu? Surgem as cruzadas, Deus vult, surgem os malucos, uns crentes, uns católicos, bichão, com uns machados desse tamanho, tá ligado? Né? Surgem uns caras desse jeito, com culhão, reconquista Portugal, reconquista aquela região que vai ser conhecida como Espanha, que vai ser conhecida como Portugal, à força. Eles têm que reconquistar Portugal à força, e a Espanha à força. E claro, você acha que a Igreja Católica vai ser boazinha? Meu amigo, naquele momento histórico em que a Igreja Católica permite isso, é porque, meu amigo, tinha muito sangue rolando. Muito sangue rolando. Então, para nós do século XXI, é muito bonitinho, é muita loucura. A gente fala, nossa, a Igreja Católica. E olha que eu não sou nem católico e não sou nem apologista católico. Estou falando de história. Estou falando para a gente entender o porquê que algumas bulas surgiram ao longo da história. Você não precisa ter dois olhos para isso, não. Mas a gente precisa entender aquilo que estava rolando. Então, quando os portugueses... Portugal é fundada por causa disso, tá? Então os portugueses estão com muito orgulho de ver eu falando isso aqui. Quando você vê os portugueses dominando, vencendo as batalhas contra os mouros, e aí estruturando o país de Portugal, e você tem... Cara, a Europa tinha acabado de passar pela idade... pelas cruzadas, cara.
Tinha acabado de ser feita uma reconquista. Então, quando a Igreja Católica dá apoio para os portugueses e para os espanhóis caçarem, é porque estava tendo uma treta religiosa e uma treta política. Então, a Igreja Católica estava dando suporte a questões políticas, porque se ela não dá suporte político, meu amigo, todo mundo é muçulmaninho, rapaz. Todo mundo virava muçulmano. A Europa hoje ela é cristã, ela teve o cristianismo por causa que teve cristão macho, teve católico macho pra defender o bagulho, mano. Teve cara que teve que pegar uns machadinhos desse tamanho assim, ó, já que os portugueses são descendentes dos godos, dos visigodos, alguma coisa do gênero assim. Os caras tiveram que pegar uns machadinhos desse modelo aqui, ó, e decapitar alguns caras, pra eles terem liberdade política, liberdade religiosa. Entendeu? Essa aí, mano, essa aí é os caras que fundaram Portugal. Eram os caras que fundaram o Reino da Espanha. Então, diante dessas tretas, pra mim não é muito sem sentido que a Igreja Católica tenha dado suporte para eles. Agora, a Igreja Católica era racista? Não. É por causa da religião. Então ela estava tendo um problema religioso e, claro, as lideranças políticas estavam tendo problemas políticos. Cara, mouros vindo da África, tava vindo um monte de negão doido com cimitarra, né? Os caras estavam vindo com cimitarra pra cima deles e tendo guerra. Então, não estamos falando de uma questão muito pacifista, né? Hoje, se a gente falar qualquer coisa, a gente ofende alguém. Mas volta lá no século X, século XI, século XIII. A treta era assim, meu amigo. Para sustentar, para ter uma linha de frente, a Igreja Católica tinha que dar apoio político, tinha que dar apoio religioso para que ela continuasse subsistindo. Se você fosse o Papa da época, você faria a mesma coisa. Você faria a mesma coisa. Você não faria nada de diferente. Então, dizer que existe um racismo contra o negro por causa dessa bula papal, me desculpe. A gente tem que voltar ela no seu contexto histórico. Temos que voltar ela no seu contexto histórico para entender a lógica. Para entender a lógica. Simples assim. Nós não estamos jogando xadrez, meu amigo. A Igreja Católica não estava jogando xadrez, ela estava fazendo uma jogada com almas de católicos. Jogar xadrez com uma pecinha, com um cavalo, com uma torre é uma coisa. Você ser general, você representar a maior instituição religiosa do mundo, você saber, você ver que tem uma invasão muçulmana batendo na porta da tua residência, meu amigo, é outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Então, olhando para essa bula dentro do contexto em que ela surge, faz todo sentido. Mas a perseguição não era porque era negro, mas era pela questão religiosa. Claro que hoje, tecnicamente, as questões religiosas estão mais amenas, estão mais tranquilas, no Ocidente pelo menos, né? Porque no Oriente a treta continua. A treta continua, né? A treta continua. Você tem cristão sendo morto e por aí vai. Não adianta a gente tapar nossos olhos para isso, não. Então, o Papa ele tá dando suporte para que houvesse isso, entendeu? Para que houvesse isso. Você não precisa ser muito esperto para entender isso, tá? É claro, vamos supor, se a gente pegar os padres, por exemplo, os padres, você vai ter padre, você vai ter muita gente escravocrata, católico, defendendo a escravidão no Brasil, defendendo, lutando contra o fim da escravidão. Se qualquer coisinha que você estudar, só que 1 ou 2 séculos depois você vai ver os líderes católicos, você vai ter católicos lutando contra a escravidão. Num momento foi a favor, no outro momento foi contra. E por quê? Tecnicamente os católicos eram a favor da escravidão. Porque muitos desses africanos que vinham, que eram vendidos pelos próprios conterrâneos, eles vinham com a fé islâmica. Não era só as crenças tribais ali, você tinha alguns muçulmanos. Então você tinha a conversão forçada. Então estamos falando de política, religião e tempos conturbados. Entende? Não adianta. Se eu falar pra você
que na época de John Wycliffe, existiam 3 homens lutando pelo papado, lutando para ocupar o trono de papado. Para nós soa muito estranho, mas era o contexto histórico em que se vivia. Era o contexto histórico em que se vivia. Não sei se você entende. Algumas decisões elas têm que ser entendidas dentro do seu contexto histórico. Ponto. Dentro do seu contexto histórico. Por exemplo, você não, eu vou dizer de mim. Eu já tive que comprar comida com cartão de crédito, sabendo que não ia ter dinheiro para pagar mês que vem. Você pode olhar para mim e falar assim: Adolfo, isso é loucura. Sim, é loucura. Mas naquele momento, essa formação, naquele momento em que eu precisava fazer isso, eu realmente precisava fazer isso. Porque antes da gente pedir ajuda para qualquer pessoa, a gente faz tudo aquilo que tiver no nosso controle. E naquele momento, mulher, geladeira vazia, o que eu fiz? Peguei o cartão, coloquei a mulher na moto, falei: vamos pro mercado. E compramos. Paguei? Paguei depois esse cartão, que era um cartão da Hipercard. Eu paguei. Com juros? Paguei. Foi loucura? Foi. Mas naquele momento, era a decisão que eu tinha para não passar fome. Tá entendendo? Então, a Igreja Católica, ela passava por momentos conturbados, e a reconquista de Portugal e a reconquista da Espanha por aqueles cabras machos, pelos templários cabra macho, passando pela Idade Média, passando por aquele período das cruzadas, é muito natural que houvesse uma lei, uma bula papal dessa forma. Foi correto? Para nós no século XXI não. Para nós no século XXI não. Mas para que você hoje no século XXI tivesse liberdade, a Igreja Católica ela fez isso. Por quê? Porque existiam questões muçulmanas, conquistas da fé islâmica dominando a Europa, e a Igreja Católica ela tomou posições às medidas cabíveis. Uma delas foi essa bula. Só que a Igreja Católica tem um preconceito racial por causa disso? Vamos chamar de preconceito estrutural? Não. Era porque muitos conversos ao muçulmanismo invadiram a Europa e ela tomou suas medidas. Então, essa decisão dentro do seu contexto histórico, muito bem colocadinho, bonitinho, não é tão louco assim, não. Só basta ter um pouco de culhão para você entender isso. Agora, hoje, qual que é a posição da Igreja Católica essa questão racial? Ela é contra. Por que ela é contra? Porque o momento histórico é isso. Porque ela nunca foi contra a cor. Ela nunca vai julgar pela cor. Mas boa parte dos caras que estavam invadindo a Europa naquela época eram muçulmanos, negros, provindos da África. Tô defendendo a Igreja Católica? Não, ela que se lasque. Com todo carinho e respeito, ela que se lasque. Só que, lembre-se que pra gente ser honesto, a gente tem que entender as questões. Aí nós voltamos ao período nazista. Por que você acha que um alemão votou em Adolfo Hitler para chanceler, primeiro-ministro da Alemanha? Por que você acha que votou? Porque ele tinha medo dos comunistas. O empresário tinha medo dos comunistas e viu nele a única figura capaz de enfrentar isso. Mas na verdade ele estava caindo numa boca pior do que os comunistas. Na verdade são muito parecidos, entendeu? Então eu olho para essa decisão e você tem que pensar, você que acompanha esse vídeo, você tem que aprender a pensar o seguinte: você não pode pensar como um homem do século XXI. Você tem que entender a situação histórica que a Igreja Católica passava por isso. A Igreja Católica passou por isso. A gente tem que pensar como estadista. Você tem que pensar como alguém, não que está jogando xadrez com pecinhas, mas que está jogando com vidas humanas. Sabe? Vidas humanas. E quando você fala de vidas humanas, vida dos seus fiéis. A vida dos seus fiéis. Entendeu? Concordo com essa bula papal? Não concordo. Mas olhando o contexto em que ela viveu, em que a Europa passou, para mim é muito natural. Principalmente a Igreja Católica, foi muito natural fazer isso. Ah, então a Igreja Católica é racista. Não é, cara. Tem sacerdote negro. Se a gente pegar os mormons, por exemplo, os mormons eles tinham um posicionamento. Estamos falando de mormon, agora vamos falar de um país extremamente racista. Os mormons
inicialmente, eles tinham uma questão lá que diziam que todos os negros tinham a marca de Caim, alguma coisa assim, para eu não passar uma informação errada. Hoje, atualmente, e isso eu perguntei para um mormon mesmo, ele falou assim, olha, nós mudamos o posicionamento oficial. Mas por que tinha esse posicionamento? Porque muitas pessoas naquele período eram racistas. Igrejas batistas até 1990 nos Estados Unidos tinham ensinamentos racistas. Você tinha igrejas nos Estados Unidos até 1990 trazendo ensinamentos tecnicamente racistas. Hoje não mais. Algumas talvez até mantenham. Aí por que tem isso? Por causa do contexto em que foi estruturado os Estados Unidos a questão. Então eu estou pegando vários temas satélites para você entender e não apoiar, não dar suporte. Eu não estou dando suporte, eu só estou pedindo para você entender que algumas coisas parecem muito ilógicas para nós, mas muito lógica na época. Muito lógica. Entendeu? Essa é a luta do homem tentando entender o seu contexto. Entende? Então, dizer que o racismo é estrutural por causa de uma bula papal, particularmente não, porque se a gente volta na história, quem escraviza os judeus são os egípcios. Os egípcios são africanos. Quem começa, os africanos não é que eles começaram, mas esse processo de ter escravos é muito comum na antiguidade. Se você pegar a Bíblia, você tem isso, cara. Você tem isso. O que você tem lá o que você tem? Você tem José sendo vendido pelos seus irmãos. Então esse hábito de comprar e vender pessoas é uma prática muito antiga. Ela não necessariamente está ligada com os negros. Lembrando, os portugueses, eles não eram tão a favores assim da escravidão. Só que devido às suas necessidades mercantilistas, devido à necessidade de expansão política, eles utilizaram a mão de obra para suprir uma carência que eles mesmos tinham. E com a evolução, com o surgimento do capitalismo, houve essa libertação. Com a Revolução Industrial, a necessidade de mão de obra escrava, ela diminuiu. Diminuiu a ponto de exaurir isso. Entende? Então, lembre-se de algumas coisas. Algumas decisões muito loucas ou incoerentes para o homem do século XXI. Né? Não, nós no século XXI, a molecada não está nem sabendo se é menino ou se é menina. Hoje você tem banheiro para homem, mulher e gênero neutro. Se os caras não sabem nem o que são, se é homem ou se é mulher, imagine entender um cabra macho do século XIII, do século XIV. Entende? Por que a coroa brasileira, a nossa coroa monárquica, não fazendo uma defesa aqui a coroa monárquica, os imperadores brasileiros, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles não eram a favor da escravidão. Mas o que é a economia, e eu tenho estudado isso em história, quem eram os caras que mandavam no Brasil, na economia brasileira? Os agricultores, os cafeicultores, os donos de engenho. E o que eles precisavam de mão de obra escrava? Mudar de escravo para assalariado da noite pro dia era muito complicado. E a coroa teve, mesmo ela sendo contra a escravidão, ela teve que suportar isso. Por quê? Porque o Brasil foi construído em cima da escravidão. Entende? Então, eles foram lutando vagarosamente para que não ocorresse uma guerra interna, para que não ocorresse uma questão civil, uma guerra interna civil, né, uma guerra civil no Brasil. Mesmo assim enfrentaram outros problemas. Mas devagarzinho, vagarosamente foram implementando leis, lutando contra. A Inglaterra capitalista foi lutando para que não houvesse mais, lutando contra tráfico negreiro, né? Então esse negócio de ficar trazendo negro da África para a América, eles já não estavam gostando muito disso. Implementaram muitos escravos também, implementaram muitos negros nos Estados Unidos. Só você assistir um filme chamado Amistad, filmaço, só cena épica, entendeu? Então quando a gente volta para entender o contexto que surgiram algumas decisões, bulas e tal, fica muito evidente. Fica muito evidente isso aí. Entendeu? Então,
Eu não acho que seja uma coisa tão estrutural, não. Vou estudar. Obrigado pelas referências, Raul. Pelas referências que você deu. Eu vou dar uma pesquisada sobre o assunto. Mas particularmente, o preconceito racial no Brasil, ele não está estruturado na cor. Ele não está estruturado na cor. Ele está estruturado na classe social. Porque foi assim que o Brasil foi construído. Por questões de classe, não de cor. Estamos falando do país mais mestiço da face da terra. O Brasil, em questões de miscigenação, nós somos campeões. Somos mal vistos, até por alguns países, porque nós somos muito misturados. Se você tiver um grupo de white power nos Estados Unidos, você tá andando na rua, tem um grupo de white power brigando com os manos do black power, os brancos e os negros brigando, tá ligado? Os caras saindo no soco, pá. Aí chega tu, I am Brazilian! Os caras param de brigar pra bater em você. Por quê? Porque eles se acham superiores. Os caras param de brigar entre eles pra bater em você, rapaz. Você acredita nisso? Porque o branco tem preconceito do negro, o negro tem preconceito do branco, e os dois têm preconceito do sul-americano, do latino-americano. Então, isso é preconceito de cor. Brasil, mano, como que eu vou odiar branco? Como é que eu vou odiar negro se eu não sou nenhum dos dois? Eu sou pardo, mano. Eu tenho sangue de índio, eu tenho sangue de espanhol, eu tenho sangue de negro. Rapaz, eu tenho passado baiano, mineiro. Tá entendendo? Mas, vamos voltar à Igreja Católica. Então a gente tem que entender algumas decisões, algumas medidas para que entender, né? A gente tem que entender algumas medidas dentro do seu contexto histórico. Entende? Porque senão a gente vai achar que o mundo sempre foi as flores que são. Não estou dizendo que o mundo de hoje seja a melhor maravilha do mundo, mas o Brasil do século XXI, não, a gente dificilmente vai entender uma decisão tomada uma decisão tomada no século XII, século XIII. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de julgar as decisões passadas, porque talvez naquele momento a melhor decisão a ser tomada era aquela. Hoje, eu não faria um cartão de crédito e compraria comida, sendo que eu consigo me manter aqui, trabalhando, dando minhas aulas de grego, recebendo também doação da galera. Quem quiser me ajudar, a galera se tornando membro aqui do canal, tá na descrição aí. Entendeu? Não é a melhor decisão hoje. Eu não tomaria a mesma decisão que eu tomei 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu não tomaria a mesma decisão de gastar o resto do crédito do cartão de crédito que eu tinha. Eu não tomaria essa decisão hoje. Mas naquele momento me foi necessária. A Igreja Católica tomou uma decisão que foi necessária naquele contexto. Hoje você tem sacerdotes católicos, negros. A Igreja Católica está na África. Entende? Cuidado com algumas falas, beleza? Tamo junto no campo de batalha. E para finalizar esse vídeo, Dorime, ameno, epa, errei aqui, ó. Dorime, inteiro adapare, dorime, ameno, latiremo, dorime. Tamo junto, se inscreva no canal e fiquem com Deus.